Tudo se inicia quando Stephanie não aguentava mais guardar aquele segredo. Encarou Adelina com firmeza, e aos gritos, exigiu que ela contasse tudo para a vovó Piedade. Adelina hesitou, dominada pelo medo. Foi quando Stephanie perdeu o controle e soltou a bomba, revelou que Paola era amante de William, e que ele a estava traindo dentro da própria casa. O impacto foi tão grande que a vovó Piedade ficou abalada, sem saber como reagir àquela verdade dolorosa. Na empresa, Paulina puxou o assunto com William, tentando animá-lo com a ideia do novo carro. Ele disse que gostou, mas sua expressão mostrava o contrário. Então, ela comentou que o carro também era de Stephanie. A reação de William foi negativa, o que fez Paulina lembrá-lo do acordo que fizeram. Ela queria que ele pensasse com calma antes de tomar qualquer atitude impensada. De volta à casa, vovó Piedade disse que Stephanie parecia estar perdendo o juízo. Adelina tentou minimizar a situação, dizendo que a jovem estava apenas fantasiando coisas. Mas Stephanie, aos prantos, gritou que ninguém ali nunca acreditaria nela. Saiu, magoada. A vovó então comentou que seu neto seria capaz de matar William se soubesse de tudo, e achou que talvez fosse o momento certo de Stephanie e William deixarem aquela casa. Na empresa, Carlos Daniel estava realizando uma entrevista. A candidata explicou que tinha boas referências e precisava do emprego para criar o filho sozinha, agora que estava divorciada. Carlos Daniel se comoveu com a sinceridade dela e a contratou. Logo depois, saíram da sala e foram informados de que a senhora Paola foi ver Carlinhos e só voltaria mais tarde. Carlos então pediu que a nova secretária conhecesse a empresa ao lado da assistente de Paola. Na mansão, Paulina chegou com Carlinhos e deu uma notícia preocupante para a vovó Piedade e Adelina: o menino precisaria passar por mais uma cirurgia. Mas Carlinhos, corajoso, disse que não tinha medo. Ainda assim, perguntou se a mãe voltaria a trabalhar. Nesse momento, Stephanie entrou e falou que Paulina trabalhava porque queria. Paulina respondeu que Carlos Daniel precisava de apoio e então chamou a cunhada para uma conversa reservada. Sozinhas, Paulina avisou que aquela seria a última vez que tentaria conversar com ela. Disse que em breve teria que ir embora para sempre, mas desejava que Stephanie ficasse bem. Admitiu que sabia o quanto Paola a tinha machucado, mas queria ajudar para que tudo mudasse. Stephanie, desconfiada, achou que Paulina estivesse falando de outra pessoa. Paulina sorriu e disse que um dia ela entenderia. A jovem quis saber o que exatamente ela queria propor. Enquanto isso, em outro lugar, William falava com Viviana. Empolgado, contou que tinha comprado um carro novo e queria que ela fosse a primeira a andar nele. Seu tom era de conquista, como se quisesse impressionar. Na mansão, Paulina sugeriu que Stephanie mudasse o visual. Disse que isso faria bem ao casamento. Stephanie achou que estavam querendo zombar dela, mas Paulina garantiu que não era esse o caso. Depois de relutar, Stephanie decidiu ir ao salão e comprar roupas novas. No entanto, deixou claro que se nada mudasse, contaria toda a verdade sobre Paulina e William para Carlos Daniel. Paulina, firme, respondeu que se isso acontecesse, ela também revelaria algo que deixaria Stephanie em choque. Enquanto isso, William continuava sua conversa com Viviana, sugerindo que saíssem juntos. Pediu para ela inventar uma desculpa para a madrinha. Viviana hesitou e disse que precisava voltar para a fábrica, mas deixou no ar a possibilidade do encontro. Paulina contou à vovó Piedade e Adelina que havia convencido Stephanie a mudar o visual. A notícia deixou as duas animadas e esperançosas com uma possível reviravolta no casamento da jovem.
Na fábrica, Paulina se encontrou com Carlos Daniel e avisou que Stephanie havia topado mudar. Carlos, por sua vez, contou que já tinha uma nova secretária e a levou para conhecer Paulina. Ao ser apresentada, Paulina a chamou de senhorita, mas Verônica corrigiu: era senhora, pois tinha um filho e era divorciada. Paulina estranhou o detalhe e decidiu que falaria com William sobre ela. Enquanto isso, Carlos Daniel olhava para Verônica, claramente interessado. Paulina tentou convencer William a se esforçar por Stephanie, dizendo que ela estava disposta a tentar. Mas ele respondeu que talvez já fosse tarde. Mesmo assim, Paulina insistiu, dizendo estar ansiosa para ver o resultado da transformação de Stephanie. E nesse momento, Stephanie já estava experimentando vestidos novos. Mais tarde, William quis saber mais sobre a nova secretária. Paulina comentou que ela era divorciada. William então aconselhou Paulina a ter cuidado com Carlos Daniel. Paulina respondeu que ele não era como William. Ele riu, insinuando que ela estava bem segura do marido, mas depois comentou que Paulina sabia mesmo como manter um homem ao seu lado. Mais tarde, sozinha, Paulina refletia. Achava estranho o quanto estava incomodada com a possibilidade de Carlos Daniel se interessar por Verônica. Tentava convencer a si mesma de que não deveria sentir ciúmes, já que ele não era seu marido de verdade. Durante o jantar, todos perceberam que Stephanie ainda não havia descido. William contou que ela não deixará ele entrar no quarto, porque preparava uma surpresa. Vovó Piedade comentou que só restava esperar. De repente, ouviram um boa noite vindo da escada. Quando viram Stephanie, ficaram todos boquiabertos. Até as crianças se impressionaram com a mudança da tia. William mal conseguia acreditar no que via. Carlos Daniel foi até ela e comentou que aquilo só podia ser um milagre. William, encantado, disse que teria orgulho de ter uma esposa tão bonita. Carlos Daniel brincou, dizendo que agora a empresa estava cercada de mulheres lindas. Mais tarde, Carlos Daniel comentou com Paulina sobre a mudança de Stephanie. Disse que apesar da aparência nova, duvidava que ela mudasse de verdade por dentro. Paulina torcia para que ele estivesse enganado. Depois, perguntou sobre Verônica. Carlos Daniel comentou que ela parecia inteligente, mas não entendia por que se divorciara. Paulina sugeriu que a culpa podia ser do homem. Carlos, no entanto, achava que o divórcio sempre vinha da mulher, porque elas não compreendiam as necessidades masculinas. Paulina preferiu ir dormir, e ele ficou pensativo. No quarto, William aguardava Stephanie. Quando ela apareceu, ele se emocionou. Disse que nunca imaginou vê-la assim. Ela respondeu que o futuro do casamento dependia dele agora. William, comovido, prometeu dar tudo de si para que fossem felizes novamente. Com ternura, chamou-a para a cama. Em outro cômodo da mansão, Paulina dormia. Em seus sonhos, Paola aparecia, dizendo que estava voltando e que Paulina teria que abrir mão do amor por Carlos Daniel, pois ele não lhe pertencia. De volta ao quarto de Stephanie, William não escondia sua admiração. Disse que ela era uma nova mulher, e que no passado, mal conseguia se aproximar dela. Pediu que esquecessem tudo de ruim que viveram. Acreditava que agora teriam uma nova chance juntos. Na manhã seguinte, Cacilda entrou no quarto de Paulina e a encontrou agitada, gritando que não queria ser Paola Bracho. Assustada, Paulina acordou confusa e perguntou o que havia dito. Cacilda contou, mas ambas acharam que era só um sonho estranho. Paulina fingiu que concordava, mas no fundo, algo a perturbava.
No começo da manhã, Stella entrou discretamente na sala de Stephanie. Com ar de urgência, começou a relatar os últimos passos de William. Mas, para sua surpresa, Stephanie a interrompeu. Com um sorriso confiante, disse que não precisava mais saber de nada. Revelou que sentia que havia reconquistado o marido e que agora, nenhuma mulher conseguiria afastá-lo dela. Seu olhar era firme e determinado. Enquanto isso, Patrícia conversava com Carlos Daniel sobre Rodrigo. Comentou que ele ainda se recusava a voltar. Carlos, com tranquilidade, disse que a empresa estava indo bem, graças a Paola, e que Rodrigo poderia vir quando quisesse. Patrícia hesitou. Disse que não sabia se ele tomaria essa decisão. Foi quando Carlos Daniel comentou que Paola andava distante demais. Patrícia, então, lembrou de algumas frases estranhas que ela havia dito, como se não fosse permanecer ali por muito tempo. Na fábrica, Stephanie foi até a seção onde Viviana trabalhava. Seu tom era sério. Quis saber por que ela não estava rendendo como esperado. Viviana respondeu que ainda estava aprendendo. Stephanie foi direta e firme, queria que ela aprendesse imediatamente. As duas se olharam com tensão no ar. Era claro que aquela relação estava longe de ser amigável. De volta à empresa, Carlos Daniel voltou a falar com Patrícia. Comentou que, pelo comportamento de Paola, parecia que ela queria o divórcio. Disse que havia contratado uma secretária nova e bem mais jovem, e Paola sequer se... Quando se despediu dela, Patrícia ficou pensativa, começava a se questionar se aquela mulher era mesmo Paola, ou apenas alguém muito parecida. No mesmo instante, Carlos Daniel conversava animadamente com Verônica. Do outro lado do sala, Paulina observava a cena com um aperto no peito. Vê-los tão próximos a fez lembrar que em breve, teria que ir embora. Afinal, sabia que não era a mulher que poderia conquistar um homem como ele. Sua expressão era de resignação, mesmo tentando esconder o que sentia. No Texas, Douglas trocava confidências com Braulio. Disse que tinha ouvido coisas sobre Paola Bracho que achava difíceis de acreditar. Mas garantiu que iria investigar. Braulio quis saber com que propósito. Douglas foi direto, disse que, se não conseguia o que queria por um caminho, tentaria por outro. Confessou que se fosse solteiro, se casaria com ela. Mas como não era, se contentaria em tê-la como amante. Na empresa, Paulina ainda observava Carlos Daniel com Verônica. Tentando disfarçar a tristeza, disse que iria até o chão de fábrica. Carlos apenas assentiu, sem demonstrar muito interesse. Sentindo-se rejeitada, Paulina saiu. Após sua saída, Carlos comentou com Verônica que às vezes, sentia inveja da inteligência de sua esposa. Disse que uma mulher não devia mostrar que sabia demais. E elogiando Verônica, afirmou que ela tinha exatamente o equilíbrio certo e que jamais deveria mudar. Enquanto isso, de volta ao Texas, Douglas confidenciou a Braulio que tinha um plano. Disse que iria propor a Paola Bracho que se tornasse sua amante em troca de não devolver os 2 milhões. Braulio, surpreso, apenas comentou que aquilo era uma tentação perigosa demais. Na sequência, Verônica reagiu ao comentário de Carlos Daniel. Disse que não concordava com a ideia de que uma mulher não pode ser mais inteligente que o marido. Ele tentou se explicar, dizendo que, quando isso acontece, o homem pode se sentir inferior. Verônica, curiosa, perguntou se era assim que ele se sentia em seu casamento. Carlos disfarçou, dizendo que não, e que era feliz ao lado de sua esposa.
Enquanto isso, William entrou na sala de Stephanie e pediu que Stella os deixasse a sós. Quando estavam sozinhos, elogiou a beleza dela. Disse que ela estava deslumbrante. Stephanie, emocionada, respondeu que nunca se sentiu tão bem consigo mesma. Confessou que tinha vontade de chorar de alegria. William pediu que não chorasse. Ela, então, comentou que pensava em terem um filho. A ideia agradou William. E ela completou: quando o bebê nascesse, poderiam recomeçar a vida, talvez em um novo lugar. Mais tarde, em casa, Carlos Daniel conversava com vovó Piedade. Com o coração apertado, confessou que achava que Paola não o amava mais. Piedade tentou argumentar, dizendo que não era verdade. Mas Carlos insistiu. Contou que Paola havia dito a Patrícia que talvez em breve não estivesse mais com eles. Por isso, acreditava que talvez fosse hora de olhar para outra mulher. Alguns dias se passaram. Em seu quarto, Paola se olhava no espelho enquanto passava batom. Murmurava para si mesma que a cada dia, seu retorno para casa estava mais perto dele. Carlos, após um instante de silêncio, disse que tudo bem, e que ela podia ir quando quisesse. Pouco depois, Luciano procurou Alessandro. Disse que precisava conversar com ele. Sua expressão mostrava que o assunto mente. Ela sorriu e falou sobre o tempo, dizendo que parecia que ia chover. Mencionou que pegaria um táxi para ir embora, mas Carlos disse que não permitiria isso. Fez questão de oferecer uma carona pessoalmente. Enquanto isso, Paulina chegava à casa de Donato. Estava decidida. Entrou e sem rodeios, disse que precisava contar algo que mudaria tudo entre eles. Revelou, com sinceridade, que não era Paola. Disse, com firmeza, que como ele mesmo já suspeitou um dia, ela era uma impostora. A notícia quer saber o que vem por aí. Inscreva-se no canal e deixe seu like.